Iniciando mais uma aula sobre o tema hérnia discal e desta vez vamos falar sobre sinais e sintomas, né? A gente tem algumas características, né, que são bem específicas quando o paciente apresenta uma hérnia de disco, especialmente quando ele está apresentando sintomas de hérnia de disco. Mas o que eu queria trazer de uma forma mais especial nessa aula em específico, né, é em relação às posições antálgicas. E isso se torna extremamente interessante, porque quando o paciente chega dentro do nosso consultório, né, você está vendo ele se direcionando para a sua sala, você já consegue imaginar, inclusive, qual hérnia esse indivíduo tem. E se a gente associa com a anatomia, né, das raízes nervosas, o trajeto que ele apresenta os sintomas, nos testes neurológicos ou testes de força muscular, as limitações que ele apresenta, a gente sabe o nível que aquela hérnia se apresenta. Então, o nível e a localização, sem precisar de exame de imagem. Então, isso que torna esse entendimento muito interessante e eu queria trazer um pouco disso aqui para vocês. Tá bom? Então, em relação aos sinais e sintomas, a gente tem alguns clássicos, né? Dentre eles, um sintoma que se manifesta na lombar, ou não necessariamente na lombar, mas que irradia ao longo de todo o membro inferior, apresentando aqueles sintomas clássicos relacionados à parte discal e à parte neural que a gente viu no módulo 1. Então, em relação aos sinais e sintomas de hernia discal, a gente tem tecidos envolvidos, especialmente o discal e o neural, né? Especialmente esses dois. Então, recordando alguns detalhes que a gente viu no módulo 1, o paciente que apresenta uma alteração a nível discal, por ele sofrer realmente a compressão, ele vai apresentar sintomas que pioram quando ele está em pé ou em certos movimentos que exigem alguma movimentação ali a nível discal, podendo gerar irritação dos tecidos neurais e etc. E é um paciente que melhora quando está deitado, por exemplo. Né? Tem paciente que melhora sentado. Quando tira a carga de alguma forma em cima do disco, ele pode apresentar melhoras dos sintomas, e quando ele coloca carga, ele pode apresentar piores dos sintomas. E carga é desde posição em pé, desde flexão de tronco, o tossir, o espirrar, a força de evacuar, coisas que aumentem realmente a pressão discal, ele pode apresentar sintomas, né, que podem se manifestar também ao longo do trajeto neural. E no caso de hernia de disco, ele vai ter esse envolvimento do tecido neural. Então, sintomas do tipo formigamento, dormência, perda de força, alteração de sensibilidade, alterações reflexas de forma geral, ah, vai estar envolvido num paciente que apresenta alteração discal, tá? Então, o disco e o nervo estão especialmente envolvidos aí no paciente que apresenta hérnia discal. Eu coloquei aqui articular, captores e etc., já pensando em outras estruturas que podem estar, de alguma forma, gerando sobrecarga no disco e no nervo, né? Então, se eu falar de parte articular, a gente falou muito das questões de hipo e hipermobilidade, né? Então, o paciente que tem hérnia discal, aquele segmento está em sofrimento. Normalmente é uma região de hipersolicitação. Então, se ela está sendo hipersolicitada, é porque tem alguém ao redor que está trabalhando menos, gerando sobrecarga naquela região. Então, por isso que eu coloquei aqui articular. Captores, eles podem estar envolvidos. Captor podal, alguma diferença de membro, alguma diferença posicional dos pés, gerando adaptações de forma ascendente. Captor ocular, ATM, mas cicatrizes de forma geral, especialmente região abdominal, é, alterações de movimento, de parte visceral podem estar inseridas nesse processo. Então, tudo isso, né, os captores precisam ser investigados. Lógico, e muito mais, né? Mas aqui só para a gente ilustrar a ideia de que eu tenho outras estruturas que podem estar influenciando na parte discal e neural. Né? E o neural que eu falo, inclusive, pensando no deslizamento também desse nervo, tá? Então, de pensar nos pontos de compressão, que aí vai envolver desde da própria parte articular, mas músculos, aderências de tecidos de forma geral, né? Enfim, então a ideia é só para ilustrar realmente tudo isso. Em relação aos sinais e sintomas, a gente tem os clássicos, né, de hernia de disco, que é uma dor irradiada, seja ao longo do membro superior, se a gente pensa numa hérnia a nível cervical, e sintomas nos membros inferiores, se eu penso numa hérnia na região lombar. E os sintomas característicos da parte neural é formigamento, dormência, alteração de sensibilidade, perda de força, ações reflexas de forma geral, né?
E como envolve o tecido discal e neural, ele pode melhorar quando tira essa carga. Então, eu coloquei aqui em decúbito, né? Mas quando tira a carga, então às vezes sentado o paciente está melhor, às vezes deitado de barriga para cima, de barriga para baixo, de lado, alguma posição pode ser mais confortável, dependendo do local onde esse disco está herniado, né? Então ele pode ter posições de mais conforto e posições de mais desconforto, né? Mas de forma geral é onde tira a carga sobre a região discal. E ele piora com certas posições ou movimentos. Então, posições ou movimentos que aumentem a carga no local onde esse disco está inervado ou que induzam movimentos que expulse esse conteúdo, essa herniação, sentido a raiz nervosa ou tecidos ali mais irritativos, né? A neurodinâmica do paciente com hernia discal vai estar alterada, então, se a gente fizer os testes de deslizamento neural, ele vai apresentar essa limitação, e o paciente vai ter as posições antálgicas, que é o que eu queria mostrar aqui com um pouco mais de carinho para vocês, tá? Então, em relação às posições antálgicas, ele pode apresentar algumas características que são clássicas, tá? Mas antes mesmo da gente chegar nas posições antálgicas, eu queria mostrar aqui para vocês os tipos de hérnia, tá? E aqui eu coloquei as 4 clássicas, porque se vocês forem pesquisar na literatura, em livros, em artigos científicos de forma geral, vocês vão encontrar N possibilidades, tá? N. Hérnia subligamentar, com migração caudal, cranial, hérnia foraminal, extraforaminal, tem várias classificações, depende aí dos autores, mas todas essas classificações partem do princípio básico que está incluído nesses 4 tipos que eu coloquei aqui para vocês. E eu tentei colocar desenhos de forma esquemática para vocês visualizarem isso aqui, tá? Então, uma hérnia central, a gente vê ela migrando de forma central, realmente, ao longo aqui do canal medular, tá? Então tá aqui o canal medular e esses pontinhos amarelos são as raízes nervosas, né, passando por ali. Numa hérnia interna, o que que acontece? Nessa região aqui, ó, é onde eu tenho a saída foraminal, tá? Então o nervo sai por esse local. Então ele sai aqui posteriormente, mas interno em relação ao nervo. Então o nervo está saindo, ele está internamente entre o canal medular e a saída aqui da raiz nervosa. Então esse pontinho aqui, ó, seria para representar essa saída desse nervo, né, que depois vai vir aqui de forma periférica. Então essa herniação está tocando ele na sua parte interna. Uma hérnia externa, aqui eu já tenho a saída desse nervo e ele está mais lateralmente, olha, lateralmente. Então, interna, nesse tipo de situação, vocês podem encontrar a classificação como postero-interna. E esse aqui seria uma hérnia externa, que vocês podem encontrar também como lateral. Lembra que eu falei que tem várias possibilidades, depende aí dos autores, tá? E aqui eu tenho uma hérnia foraminal. Então, bem na saída mesmo do forame é onde ela faz essa compressão, tá? Então, tudo vai seguir basicamente esses 4 princípios, lembrando que nomenclaturas e classificações podem diferir um pouco, mas sempre baseado nesses 4 tipos de hérnia. Então, é o que eu queria que vocês tivessem em mente. Lembrando, só um parêntese, que nesse módulo, né, de hérnia discal, eu vou passar um pouco para vocês sobre exame de imagem, tá? Então, não sei se é de conhecimento aí de você, né? Se você domina a hérnia de disco, e essa visualização da própria hérnia no exame de imagem, mas eu também vou mostrar isso para vocês, tá? Então, a gente vai usar esse princípio dessas 4 imagens e eu vou mostrar no exame de imagem como que a gente consegue identificar. Vocês vão ver que vai ficar fácil e é outro ponto interessante de vocês, de alguma forma, também dominarem, também terem ciência de como funciona, de como a gente vê isso no exame de imagem, para vocês mostrarem para o paciente. Vocês vão ver que fica simples as analogias que a gente vai fazer e vocês vão conseguir mostrar isso para o paciente de vocês. Então é mais um daqueles pontos de vocês mostrarem conhecimento para o paciente de vocês, né? Mostrarem que vocês realmente dominam o que vocês estão fazendo e que ele está em ótimas mãos, ah, durante o tratamento que eles estão fazendo aí com vocês, tá? Então, baseado nessas 4 tipos de hérnia, a gente tem as posições antálgicas. E dentro das posições antálgicas, a gente vai ter essas aqui, que eu vou estar passando elas individualmente para vocês, tá? Então, aqui seria uma posição clássica de uma hérnia central,
em posição de flexão de tronco. Isso aqui, ó, que seria uma hérnia interna e aqui uma hérnia externa. As posições de lateral shift, que é quando o tronco desvia para um lado e a pelve desvia para o outro, tá? A gente chama isso de lateral shift também. E aqui a posição de tripla flexão, que nessa imagem não está tão clara, mas tem vídeo aqui mostrando para vocês, tá? Vamos seguir aqui, ó. Então, em relação às posições antálgicas, eu vou explicar cada uma delas de forma individual para vocês. Vamos lá. A gente vai iniciar aqui sobre uma hérnia central, tá? Então, o paciente adota uma posição de flexão de tronco. Então, ele chega para a gente inclinado realmente à frente. Esse tipo de paciente, todos os movimentos tendem a ter dificuldade. Ele tem dificuldade de flexão, de lateroflexão direita, esquerda, rotações e etc. É uma tendência bem comum nesse tipo de caso, mas o pior movimento para uma hérnia central é a extensão. O paciente fala, ó, eu tô aqui, eu não consigo jogar a coluna para trás. Eu começar para trás, ó, eu sinto dor demais. A dor irradia ali para a perna, os sintomas pioram e ele tem muita dificuldade de manter o tronco ereto. Eu nem falo de fazer realmente a extensão, não. De chegar na posição do tronco ereto, ele já tem dificuldade. Ele se apresenta aqui em flexão de tronco. E essa aqui seria o desenho esquemático do que seria uma hérnia central, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um vídeo de eu fazendo essa explicação, tá? Sobre cada uma dessas posições. E esse vídeo aqui é falando sobre a hérnia central. O paciente que apresenta uma hérnia central, ela vai sair realmente central em relação ao disco, tocando toda o canal medular e pode envolver várias raízes nervosas, ele pode apresentar sintomas que se manifestam de forma bilateral, mas é um paciente que se apresenta numa posição de semiflexão. Então, ele adota esse tipo de posição. A extensão é talvez o pior movimento, mas em todas as direções, flexão, lateral, flexão direita, esquerda, movimentos de rotação, ele provavelmente vai apresentar limitações e dificuldade, mas a extensão é a pior de todas. Porém, a posição antálgica de um paciente que apresenta uma hérnia central é em semiflexão de tronco. Então tá aí o vídeo explicativo para vocês, né, onde eu mostro ali a posição que ele adota. Então o paciente chegou na clínica naquela posição com sintomas de dor irradiado, a gente já pode acender a luz de que isso aqui é uma hérnia central. Lembrando que a hérnia central, como ela pode pegar raízes diversas, o paciente pode apresentar sintomas que se manifestem de forma bilateral, tá? Então, o paciente que apresenta dores irradiadas de forma bilateral, isso aqui a gente pensa numa hérnia central. Vamos agora para uma hérnia interna. Então, olha só, o paciente que apresenta uma hérnia interna, eu quis colocar aqui para vocês essa imagem, ó, que a gente está vendo aqui uma visão posterior da nossa coluna, onde aqui está passando ó, todo o canal medular com a sua raiz nervosa, olha. E a hernia interna está sendo representada por essa bolinha aqui, ó. Então ela está interna em relação à raiz nervosa, ó. Ela está por dentro, se eu tiver isso aqui como região central, a região central de referência, né? Ela está interna em relação à raiz nervosa. Ou seja, se ela faz uma inclinação para o lado oposto, né? Se ela inclina aqui, ó, da esquerda para a direita, como vocês estão vendo nessa imagem, o sintoma se manifesta aqui na perna esquerda, ó. Por quê? Porque eu empurro todo esse conteúdo discal lá na raiz nervosa. Então, os sintomas se manifestam aqui. Então, como posição antálgica, o que que ele faz? O que que vocês estão vendo nessa imagem aqui e nessa imagem aqui. Então, ele desvia para o lado onde ele apresenta a radiação, porque aqui eu empurro esse conteúdo discal para o lado oposto. Eu afrouxo a tensão nessa região neural e aí ele não apresenta sintomas no membro inferior. Então, olha a explicação aqui no vídeo referente a essa ilustração e referente a essa posição antálgica. Hérnia de disco interna. O paciente que apresenta uma hérnia de disco interna vai adotar uma posição antálgica secundária a essa posição discal. Então, vou representar por essa bolinha o posicionamento dessa hérnia que está interna. E o meu braço vai representar a saída, né, toda a raiz nervosa. Portanto, numa hérnia interna, ela vai estar posicionada dentro dessa região, antes aqui da raiz nervosa.
Nesse posicionamento, né, por conta desse posicionamento da hernia discal, o paciente vai adotar uma posição antálgica dessa maneira, que nós chamamos também de lateral shift. E nesse caso da hernia interna, ele vai ter um deslocamento da região superior do tronco para este lado, enquanto a pelve desloca para o lado oposto. Lembrando que nesse exemplo, eu estou falando de um paciente que apresenta dor irradiada no membro inferior esquerdo, ok? Então, essa aqui seria a posição antálgica do paciente. Por quê? Porque se eu levar em consideração o disco com sua capacidade de maleabilidade, tal como um balão cheio de água, onde se eu pressionar esse balão, ele vai estufar para o lado oposto, salvo as proporções, o disco faz algo muito parecido através dos nossos movimentos corporais. Portanto, um paciente que apresenta uma hernia de disco interna vai adotar essa posição, porque de alguma forma ele empurra esse conteúdo discal para o lado oposto à raiz nervosa. Em contrapartida, se ele precisa de inclinar, ou se ele faz movimento de inclinação para este lado, né, o lado oposto, ele empurra esse conteúdo discal sentido a raiz nervosa, além de gerar uma tensão maior em toda essa raiz nervosa. Dessa maneira, ele piora os sintomas de dor irradiado para o membro inferior esquerdo, que foi o exemplo que a gente usou. Portanto, a posição antálgica de um paciente que apresenta uma hérnia interna é um lateral shift direto. O tronco desvia para o lado onde a perna apresenta os sintomas de dor irradiada. Então, essa aqui seria a posição antálgica de um paciente que tem uma hérnia de disco interna. Um detalhe interessante também, pessoal, é que para esse tipo de situação, né, de uma hérnia interna, se a gente fizer o teste de Laseg, por exemplo, onde eu elevo o membro inferior para cima, né, esse movimento do Laseg, eu estou gerando uma tensão em toda essa parte neural. Então, esse estiramento que é feito nessa parte neural também aproxima essa raiz do conteúdo discal e o paciente apresenta piora dos sintomas. Em contrapartida, se ele faz o teste de Neri, por exemplo, que é de deitado, né, faz a flexão aqui da cervical, eu estou tracionando essa região para cima, eu tiro a tensão, ele possivelmente não apresenta sintomas, tá? Então, esse paciente com uma hernia interna, o Neri pode dar positivo, mas na maioria dos casos ele não dá positivo, mas o Laseg sim, o Laseg dá positivo para um paciente que apresenta uma hernia interna. Já no paciente com uma hérnia externa, essa imagem aqui está representando para a gente, olha, mais uma vez, o canal medular, a saída da raiz nervosa e a hérnia está externa à saída neural. Então, nesse paciente, né, uma hérnia externa, o que ele vai fazer? Se ele faz uma inclinação, né, aqui a gente está falando de uma dor irradiada na perna esquerda. Então, se ele inclina para o lado esquerdo, esse conteúdo discal ele é deslocado para o lado oposto. No caso, ele vai ser deslocado contra a raiz nervosa, por isso que ele apresenta os sintomas. Então, esse paciente, para não ter dor, o que ele faz? Uma posição antálgica, onde ele desloca o tronco contrário ao local da hérnia. Por isso que a gente fala de posição antálgica cruzada. O tronco foi para um lado, contrário da onde ele apresenta dor irradiada. Então ele vai adotar essa posição, porque aqui, ó, inclinando para esse lado, ele desloca todo esse disco para o lado oposto. Ou seja, ele afasta esse conteúdo discal da raiz nervosa, por isso ele fica aqui sem sintomas. Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui um vídeo fazendo essa mesma explicação e acrescentando aí mais riqueza de detalhes para vocês em relação agora à hérnia externa. O paciente que apresenta uma hérnia de disco externa, então, eu vou representar o meu braço pela raiz nervosa e essa bolinha representando uma hérnia que seria externa, ou seja, ela está de fora, por fora da raiz nervosa. Nesse tipo de situação, o paciente vai adotar uma postura onde ele desvia o tronco para um lado e a pelve para o outro. Desta forma, se a gente levar em consideração o disco intervertebral como se fosse um balão cheio de água, onde se eu pressionar esse balão, ele vai estufar para o outro lado, e se eu pressionar aqui, ele vai estufar para o outro, então essa certa maleabilidade do disco, se eu inclino para cá, o disco faz isso,
Se eu inclino para cá, ele faz isso, só para ficar uma analogia para vocês entenderem. Então, se eu estou falando de uma hérnia externa, fora aqui da raiz nervosa, né, externamente a raiz nervosa, o paciente vai adotar essa posição do tronco e esse desvio do quadril. Porque dessa forma eu empurro esse conteúdo discal para longe da raiz nervosa e essa raiz nervosa, de alguma forma, tira um pouco dessa tensão. Lembrando que, nesse caso, eu estou falando de um paciente que apresenta dor irradiada na perna esquerda. Então, ele vai adotar essa posição como uma posição antálgica. Em contrapartida, se ele precisa de inclinar para esse lado, né, no caso, para o lado esquerdo, além desse conteúdo vir no sentido mais central, ou seja, tocar na raiz nervosa, isso aumenta os sintomas no membro inferior esquerdo. Portanto, mais uma vez, a posição antálgica desse paciente é em um lateral shift para o lado oposto ao membro que está apresentando a dor irradiada, e essa aqui seria a posição de um paciente que apresenta uma hérnia externa. Nesse caso aqui, pessoal, o paciente que apresenta uma hérnia externa, se a gente fizer o teste de Laseg, pode ser que não dê nada, tá? Porque eu estou tracionando essa raiz nervosa, então estou trazendo ela mais para uma região central, ou seja, eu afasto essa raiz do local onde apresenta a herniação. Então, o Laseg pode não apresentar nada, mas é aquele típico paciente que fala o seguinte, ó, eu abaixo a cabeça aqui, ele dói lá embaixo, ó, tá? Sinto lá na lombar. Ou abaixa a cabeça e sente na lombar e irradiando para as pernas, que é o teste de Nery. Então o paciente fala, né, e passa esse relato para a gente, abaixou a cabeça e dói lá embaixo, eu posso pensar uma grande possibilidade que ele tem uma hérnia externa. Abaixou a cabeça, tracionou todo esse conteúdo para cima, aproxima aqui dessa região onde está a herniação, e aí ele apresenta os sintomas. E por último, a última posição que a gente tem aqui é a posição antálgica em tripla flexão. Lembrando que essa imagem aqui não está das melhores, mas a tripla flexão é fazer uma flexão plantar, flexão de joelho e flexão de quadril. Então ele entra como se fosse mancando mesmo. Eu vou mostrar ali no vídeo para vocês como que é isso, que é um sintoma clássico, clássico mesmo, de uma hérnia foraminal. Então aqui está o desenho esquemático para a gente, ó, de uma hérnia foraminal. E a grande questão da hérnia foraminal é que aqui ele sai bem próximo do gânglio, né, que é muito sensitivo. Então, é terrível. O paciente que apresenta uma hérnia foraminal, ela é extremamente desconfortável. E aqui o vídeo explicando aí para vocês. O paciente que apresenta uma hérnia foraminal esquerda, só para a gente manter esse exemplo, ele vai se apresentar para a gente numa posição antálgica muito específica, que é o que nós chamamos de tripla flexão. Ele vai fazer a flexão plantar, flexão de joelho e flexão de quadril. E ele chega caminhando dessa maneira, ó, relatando sintomas, né, que podem iniciar da lombar, mas sintomas de radiação para o membro inferior esquerdo, que é o exemplo que a gente está usando, mas adotando esse tipo de posição. Então, esse paciente apresenta essa posição antálgica, que é clássico de uma hérnia foraminal. Beleza, pessoal? Então, a gente fecha aqui essas 4 possibilidades, né, clássicas aí da hérnia de disco, os tipos de hérnia de disco, e as posições antálgicas clássicas de cada uma dessas posições. Então, isso se torna interessante porque antes mesmo do paciente abrir a boca para falar com a gente, só pela posição que ele está, a gente já consegue imaginar. Isso aqui é uma hérnia central. Ou isso aqui é uma hérnia foraminal. Peraí, isso aqui é uma hérnia interna, isso aqui é uma hérnia externa. Então, com poucas perguntas que a gente vai fazendo, a gente já consegue criar toda essa linha de raciocínio, sem precisar de ver exame de imagem, sem precisar de nada, tá? E aí, só para a gente adiantar o que a gente vai ver um pouco mais à frente, nosso processo avaliativo de um paciente que se apresenta com hérnia discal, a gente precisa de verificar qual tecido está envolvido, que é o que a gente viu no módulo 1, e normalmente é o discal e o neural. Mas eu coloquei isso aqui de verificar qual tecido envolvido, porque tem paciente que pode se apresentar para a gente relatando um sintoma na perna como um todo, e aquilo ser decorrente de 2 possibilidades ali que são comuns. Uma é de uma dor referida muscular,
e o glúteo mínimo. Eu já mostrei essa imagem para vocês. Se vocês tiverem aquele aplicativo Trigger Points, um dos locais de dor referida do glúteo mínimo é um trajeto que se assemelha ao do ciático. Então, durante os questionamentos, a gente vê que não tem componente discal, não tem um componente neural, mas tem alguma característica envolvendo a parte muscular. Ele apresenta sintomas na perna como um todo e os pacientes de cara já falam, né? Isso aqui é ciático. Pesquisei na internet, isso aqui é ciático. Então a gente tem que saber diferenciar. Então, mais uma vez, o tecido envolvido é extremamente importante para a gente ter o direcionamento terapêutico. A outra questão é que o paciente pode apresentar dores que têm característica neural, pode seguir todo o trajeto do ciático, que é o clássico, mas isso não está relacionado com alteração ao nível discal, não ser uma hérnia de disco propriamente dita. Isso, e eu falo isso porque no trajeto do nervo, ele pode ter mais de um ponto de compressão e formar o que nós chamamos de síndrome de double crush. Hoje eles têm até mudado essa nomenclatura, né? Usando outros termos, mas que referem a múltiplas compressões no trajeto do nervo. Então a gente sabe que durante a passagem desse nervo ele tem alguns pontos, alguns canais, algumas estruturas ósseas que anatomicamente já são mais estreitos ou que estão propensas de dificultar esse deslizamento neural. Então a gente vai descartar questões envolvendo o tecido discal, nessa parte de qual tecido está envolvido, mas o deslizamento neural vai estar comprometido, e se a gente testar os pontos de compressão, a gente vai encontrar mais de dois pontos, de um, dois pontos envolvidos nesse processo, dificultando esse deslizamento neural e dando essa falsa impressão de ser uma ciática, né, de ser uma hernia de disco. Mas na verdade tem outras questões envolvidas, tá? Então, os testes neurodinâmicos, eles precisam ser feitos, né, durante o nosso processo avaliativo e também desses possíveis pontos de compressão, como eu falei anteriormente. Os testes neurológicos também, porque através dos testes neurológicos, a gente consegue saber qual nível que está aquela hernia de disco, né? Se eu faço um reflexo patelar, um reflexo aquileu, né, tricipital, bicipital e etc., a gente já consegue ver como é que está essa ação reflexa, inclusive com testes de força muscular específico, associando com o trajeto que aquele paciente apresenta os sintomas. Então a gente vai juntando essas informações para, junto com a posição antálgica, ou até através desses testes aqui mesmo, eu já saber qual nível que está comprometido, sem precisar de olhar exame de imagem. Só com isso aqui a gente já consegue, a gente é capaz de fazer. Avaliação funcional, que eu vou mostrar isso para vocês mais à frente, né? Porque, como eu já disse em outro tópico, se o paciente apresenta uma hernia discal, é uma região que está sendo hipersolicitada, hipermobilidade. Então, eu posso ter alguém que está trabalhando de menos, inclusive alguém que tá fixo, né? Propiciando com que aquele local trabalhe demais, ou eu posso ter algum músculo que está trabalhando de menos. Ele está hipoativo. Então, se a gente transformar aquilo numa uma contração que propicia uma correção biomecânica, que propicia uma proteção, a gente tira aquela hipersolicitação do local que está lesionado, tá? Então, essa avaliação funcional também envolve a ativação de alguns músculos que corrigem padrões biomecânicos. Então, além das manipulações articulares, essas ativações musculares tornam o padrão biomecânico muito melhor, né? Muito mais bem executado. Então, com uma proteção também para aqueles segmentos, dividindo cargas entre os segmentos, que é o ponto principal, né? E a gente tira esse excesso de atividade naquele local que apresenta hernia de disco. O conceito de hipo e hipermobilidade, que a gente já está cansando aí de falar, né? Mas que no caso de hernia de disco a gente precisa de olhar demais, tá? Então as regiões ao redor que podem ter restrição de movimento, restaurar esse movimento, estimular essa mobilidade para que todo mundo trabalhe de forma equilibrada. E um ponto que é extremamente interessante no caso da hernia de disco é se existe o fenômeno que nós chamamos de centralização após ou durante, né, os movimentos repetidos. Então, se o paciente apresenta uma dor irradiada no membro superior como um todo, né? Tá chegando até lá embaixo em direção às mãos, pegando todo o trajeto mesmo. Será que se eu fizer movimentos de forma repetida, essa dor sai da periferia e vem sentido a coluna? Por exemplo, se eu falar da cervical, será que se eu fizer movimentos de retração cervical de forma repetida, essa dor que estava até lá embaixo em direção à mão sobe sentido ao cotovelo,
sobe sentido ao ombro, escápula e concentra na região da coluna. Eu posso fazer protusão, eu posso fazer protusão com flexão de forma repetida, né? Faz lá séries de 10 repetições, vê se centraliza. Eu posso fazer protusão, eu posso fazer protusão com flexão, são algumas possibilidades. Para lombar, eu posso fazer extensão lombar, eu posso fazer flexão lombar de forma repetida. Eu posso fazer a posição de shift. Vou levantar aqui da cadeira para mostrar para vocês. A gente pode apoiar o braço do paciente na. Imagina que o marco da porta, ele estabiliza e vamos supor que ele está nesse shift. Será que se eu induzir movimentos do quadril de forma repetida, respeitando a dor, né? O movimento pode começar mais lento, mais curtinho, e depois ir ampliando fazendo uma hipercorreção desse lateral shift, será que isso também centraliza os sintomas na região lombar? Então são opções que a gente vai ter e a gente vai ver isso mais à frente, mas eu fiz questão só de antecipar aqui algumas possibilidades para vocês, porque vocês já podem estar testando isso aí com o paciente de vocês, tá? E quando esse fenômeno acontece, né, de fazer movimentos repetidos, né, a gente achar um vetor de movimento, e eu dei exemplos de alguns aqui para vocês, né, para vocês. Então, achar algum vetor de movimento, fazer esse movimento de forma repetida e fazendo esse movimento de forma repetida, essa dor centraliza sentido a coluna, esse é o melhor dos cenários. É esse exercício que você achou que ele fez de forma repetida, que fez centralizar, que o paciente vai fazer em casa. Vai mandar ele fazer 3, 4, 5, 6 vezes ao longo do dia, porque o nosso objetivo é tirar da periferia e vir para o centro. Então, se através do movimento a gente conseguiu fazer isso, é o melhor dos cenários. Esse paciente tem um prognóstico muito bom, ele vai melhorar de forma muito mais rápida. Beleza? Então, aqui um dos pontos principais aí, alguns dos pontos principais que a gente vai ver, que a gente vai ter que fazer do nosso processo avaliativo. E caso vocês queiram, vocês já podem investigar, já podem estudar isso, tá? Os testes neurológicos, os nervos, né? O caminho que eles fazem, os possíveis pontos de compressão. Eu já passei alguns detalhes disso aí para vocês, tá? Porque a gente vai usar testes específicos disso e a gente ter isso aqui bem enraizado vai fazer um diferencial absurdo, como já disse para vocês. Porque associando a posição antálgica, associando o tecido que está envolvido, associando esses testes que eu acabei de citar, a gente já sabe qual a posição da hérnia, que tipo que é, né? Para onde que ela saiu, qual nível que ela está. Essa aqui é de L4, L5. Não, peraí, essa aqui eu acho que está a nível de L5, S1. Então você já consegue determinar tudo isso através da avaliação dentro do próprio consultório. Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui a aula sobre sinais e sintomas e até logo.